Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar. Esta vez contamos com a presença de Frederico Aragão Moraes. Durante o webinar podem deixar as suas dúvidas no chat e ao final da apresentação o Frederico vai responder. Sem mais demora, deixo-os com o Frederico. Assim que o Frederico, quando quiser, pode começar. Olá a todos. Como a Diana aqui referiu, o meu nome é Frederico Aragão Moraes, eu sou analista de mercado na Teletrade em Portugal e pronto, essencialmente estamos aqui para falar aqui um bocadinho sobre como criar uma estratégia de investimento. Isto é essencial para que potencialmente possamos vir a ter sucesso. Pode significar que não temos sucesso na mesma, mas sem uma estratégia é ainda mais complicado. Portanto, no fundo, esse vai ser assim um grande tema de hoje. Mas antes disso, vou só falar aqui um bocadinho de mim, apresentar-me, falar um bocadinho mais sobre isso e depois sobre a Teletrade e depois então mergulhamos naquilo que realmente interessa, que é como criar uma estratégia de investimento. No fundo, vamos seguir aqui umas regras que, se as seguirmos, aumentamos potencialmente, talvez, aqui a nossa probabilidade de ganho. Mas pronto. Portanto, o meu nome, vocês já sabem, eu sou então analista de mercado. Aquilo que eu fiz também, no que toca a mim, ao meu percurso académico, foi sempre estudar economia. Eu estudei economia na minha licenciatura, estudei na Austrália, depois estive em Timor durante 2 anos, onde trabalhei para o governo timorense como economista no Ministério das Finanças e também depois como assessor do primeiro-ministro também. E depois fui fazer o meu mestrado para Barcelona em macroeconomia, portanto muito relacionado com aquilo que faço, e mercados financeiros. A especialidade acabava por ser mercados. Portanto, dá para perceber um bocadinho pelo meu percurso académico que esse era aqui o meu grande interesse. Depois ainda tive 1 ano e meio numa consultora em Portugal, que é a Deloitte, e depois então vim para a Teletrade, onde estou há 1 ano e meio, e agora acho que estou mais próximo daquilo que realmente é o meu interesse, que é no fundo mercados financeiros, economia e em especial macroeconomia. Agora, o que é que uma corretora faz? Uma corretora como a Teletrade essencialmente ajuda e pode ser útil no fundo a qualquer investidor. No fundo, uma corretora é um intermediário basicamente entre um investidor e os ativos financeiros. Precisamos sempre de um intermediário que nos faça essa ponte. Pode ser um banco de investimento, pode ser então um banco com um serviço de corretagem, pode ser uma corretora de bolsa, que é o que é a Teletrade. Portanto, aqui há plataformas que as pessoas podem usar para no fundo, chegar a esses ativos, e a Teletrade tem uma delas, e tentamos também ajudar aqui através de algum acompanhamento aos clientes, no fundo, na sua análise de mercado. Nós nunca dizemos compram ou vendam, nem o podemos fazer, portanto, que fique aqui bem ciente isso mesmo, portanto, isso nunca irá acontecer e não acontece aqui, mas a realidade é que podemos ajudar com a análise. Aqui há potencialmente uma maior trajetória de valorização, ou uma maior trajetória de alta ou de baixa, ou o mercado está muito lateral, ou aquele indicador diz-nos isto, ou aquele diz aquilo outro. Portanto, esse tipo de coisas nós podemos ajudar e até devemos, não é? Portanto, nós tentamos aqui muito com que as pessoas não façam disparates e potencialmente possam vir a ganhar algum dinheiro. Mas pronto, é um bocadinho aquilo que nós fazemos no que toca ao acompanhamento. Temos, por exemplo, 2 lives por dia. Eu realizo um live de abertura de sessão europeia às 9 da manhã e outro às 2h30 da tarde de abertura de sessão norte-americana. Também realizo um vídeo de manhã para as pessoas que não puderam assistir a nenhum destes lives, para que possam, de certa forma, acompanhar o mercado e alguns dos pares cambiais principais, como também tudo o resto. Olho todos os dias para índices, metais, matérias-primas, ações, um bocadinho de tudo todos os dias em todos estes vídeos. Portanto, lá está. Quem não puder os lives, tem um vídeo também à meia da manhã, onde pode, no fundo, acompanhar o mercado. Depois temos também um chat, um Telegram, portanto, é um grupo onde as pessoas podem receber aqui algumas análises e acompanhar o mercado também. Aquele vídeo que eu disse que à meia da manhã realizávamos também vem para o Telegrama, bem como os links para depois aceder aos lives. Os lives de que falava eram então estes aqui. Isto aqui é o site da Teletrade, como já perceberam, e aqui então podem aceder a tudo isto. De resto, depois também temos para aquelas pessoas que não têm tanto tempo para ser traders, potencialmente uma plataforma de copy trading, ou seja, copia-se então uma
uma ordem que outros traders acabam por no fundo, abrir. Portanto, eu, quando copio um trader, quando ele abre uma ordem, abre automaticamente na minha conta. Pronto, e há aqui, no fundo, na secção de copy trading e ainda rating, conseguimos ver todos os traders que a Teletrade tem identificada como master traders, ok? Portanto, depois também tem o nível de risco de cada um, é uma questão de depois, no fundo, acompanharem e olharem para isto em maior pormenor. Portanto, também tem o rendimento, o lucro diário, perda diária. É uma questão depois de perderem aqui algum tempo a perceberem se há algum do vosso interesse. Agora, indo àquilo que mais importa, ok? Portanto, que é essencialmente isto mesmo. Tudo bem? Espera lá, espero que estejam todos... Eu não sei se estão a ver bem. Espera lá. Ok, tudo bem. Portanto, principais regras de investimento, e isto aqui é muito importante para nós definirmos então uma estratégia. Uma estratégia que vá contra alguma destas regras pode, no fundo, estar destinada ao fracasso. E, portanto, é essencialmente importante nós olharmos para estas regras e procurarmos a nossa estratégia com que nós mais nos identificamos, relativamente também ao nosso perfil de risco. Isso altera-se com base... no fundo, tem um impacto na estratégia que nós vamos definir e tudo isso, mas nada disso deve ir contra nenhuma destas regras que vamos falar, ok? Portanto, pode haver aqui 3 pontos em toda a apresentação. Portanto, há uma apresentação das regras em si, depois uma aplicação potencialmente mais prática das regras, mas essa aplicação mais prática eu vou fazê-la amanhã, ou seja, há uma masterclass amanhã que eu vou realizar às 6 da tarde e que toda a gente que aqui está claramente convidada a participar, onde eu vou mergulhar em muito maior pormenor na aplicação prática destas regras. Mas ainda assim vou tocar um bocadinho no dia de hoje, mas não há tempo para tudo. Portanto, olhar para cada uma destas regras, mergulhar ligeiramente na sua aplicação e depois sim, amanhã, então entrar em maior pormenor, mas claramente vamos ter sempre aqui algum espaço também para perguntas e respostas no final. Então, algumas regras aqui básicas de investimento. E a primeira regra é, especialmente também aqui, a primeira regra da análise técnica e que muita gente acaba por muitas vezes não seguir, é não ir contra a tendência. Isto é uma coisa que eu digo todos os dias e todos os dias eu vejo pessoas a fazerem diferente. The trend is your friend. Portanto, temos que ir com a tendência principal do mercado, porque lá está, ela é nossa amiga, e se aquela tendência se criou, é porque na maior parte das vezes, imaginemos numa tendência de alta, significa que os compradores ganharam aos vencedores na maior parte do tempo, e nós queremos estar desse lado, queremos estar do lado dos compradores. E depois também queremos ter alguma maior, este segundo ponto aqui, eu falo de procurar o máximo de confirmação por parte de indicadores, ou seja, nós com o mercado de tendência, seja de alta ou seja de baixa, nós podemos identificar potenciais zonas onde pode ser interessante abrir uma ordem. Não quer dizer que se vá abrir, mas pode ser interessante. E aquilo que nos confirma se é ou não interessante é a confirmação por parte de outros indicadores. Ou seja, se nós tivermos a usar, eu já vou mergulhar um bocadinho em detalhe olhando para um gráfico, mas se nós usarmos 4 indicadores, se exigirmos que os 4 indicadores estejam em conformidade com aquilo que nós procuramos, vamos supor uma ordem compradora, portanto, vamos abrir menos ordens, portanto, exigir 4 indicadores e nos indica isso. Mas, potencialmente, a nossa probabilidade de ganho é maior do que se só nos guiarmos por um indicador. Ok? Portanto, é preciso procurar indicadores e é preciso ter indicadores a confirmarem potencialmente aquilo que pode ser e significar uma abertura de uma ordem. Pronto, nesta terceira eu dou aqui alguns exemplos, mas lá está. A grande mensagem neste primeiro ponto é não ir contra a tendência, ter em consideração especialmente aqui time frames ligeiramente mais longínquos do que 10, 15, meia hora, 1 hora, 4 horas. Olhar para time frames diários e do weekly talvez seja aqui o mais seguro a fazer, ok? Portanto, as pessoas muitas vezes optam por copy trading, mas nem têm tempo para copy trading. Para além de copy trading ser uma coisa muito mais arriscada do que é, por exemplo, swing trading. Copy trading não, day trading. Day trading é o quê? É abrir uma ordem num dia e fechar no mesmo dia. Swing trading é abrir uma ordem num dia e fechar potencialmente daqui a 1, 2, 3, 4 semanas. E a realidade é que quando nós nos aproximamos muito
do preço, perdemos a noção daquilo que se está a passar e daquilo que é a trajetória principal desse ativo em específico. Portanto, não luto contra a tendência, não é lutar contra a tendência de um time frame de 15 minutos ou 30 minutos ou de 1 hora, mas sim não lutar com um time frame maior, porque esse aí tem zonas de suporte e zonas psicológicas, suporte e resistência, ou seja, são zonas onde o preço pode parar e que traders têm essas zonas em consideração, são mais fortes do que são em time frames mais pequeninos. Okay? Isso aí é bom que esteja bem assente e pode claramente aqui evitar grandes disparates que possamos eventualmente fazer, ok? Para além disso não acontecer, não perdermos aqui a noção da trajetória principal do mercado. A segunda regra é não lute contra a Fed. O melhor é estar do lado das taxas de juros. Isto não lutar contra a Fed é muito, muito importante e é algo que nós vemos todos os dias, desde pessoas com pouca experiência, pessoas com mais experiência, no fundo, constantemente a estarem contra isto mesmo. Ok, tendência é de alta, tudo bem, não vamos descurar a regra 1. E se a Fed está numa fase em que imprime dinheiro e os juros estão baixos e ajudam, de certa forma, consideravelmente a economia a não cair de uma forma tão agressiva, potencialmente também isso está a ajudar àquela atual tendência que vimos. Neste caso, uma tendência de alta no mercado acionista, que é isso que estamos a observar. Meter uma ordem curta, e agora vamos mostrar aqui um gráfico. Esperem lá. Espero que estejam a ver bem. Pronto, olhando aqui para o S&P, num time frame diário, ou seja, D1 significa que cada uma destas velas é um dia. Cada uma destas candles, velas, o que seja. O nome que lhe quiserem dar, mas basicamente eles representam um dia, ok? Cada uma delas. Isto aqui é o dia de hoje, ok? Este foi o dia de ontem, etc. Pronto. Como podem ver, e vou afastar aqui um bocadinho, depois da queda da pandemia, temos tido aqui uma tendência claramente de alta. Ou seja, para onde é que está a apontar o preço? Está a apontar para cima. E se tiverem dúvidas em relação relativamente aqui a perceberem qual é que é a tendência principal do mercado, usem aquilo que nós chamamos aqui de médias móveis. Estas médias móveis ajudam-nos a perceber a tendência do mercado. Ou seja, esta média móvel é uma média móvel de 50 dias. Vou explicar muito rapidamente como é que isto se calcula, só para perceber mais ou menos o que é, mas é muito fácil. É, no fundo, tirar o preço de fecho de cada uma destas candles, ou seja, de cada um destes dias, tirar o preço de fecho de cada um, e somar os últimos 50 dias e dividir por 50. Temos um número. No dia seguinte, fazemos exatamente o mesmo e retiramos o valor do último dia usado no cálculo anterior. Temos um novo número. Pronto, e assim consecutivamente até termos, eventualmente, aqui esta linha, que é então a média móvel de 50 dias. E esta é a média móvel de 200 dias. E como podem observar, a de 50, apenas porque, como vai buscar apenas 50 dias, é muito mais sensível ao preço e à variação do preço do que a de 200, que tem uma história muito maior, está preso, no fundo, a essa história. Mas pronto, isto para dizer, há uma tendência aqui claramente de alta. E quantas vezes é que nós já não ouvimos dizer ao longo do último ano que os mercados estão extremamente sobrevalorizados e que isto vai cair, isto é uma bolha e que isto quando cair vai doer e vai doer a todos e é uma nova recessão. Bem, eu já ouvi de tudo, profetas da desgraça todos os dias, especialmente quando vemos assim o mercado a ter alguns dias de constantes valorizações. Isso é claramente insustentável e é por isso que depois acontecem correções. Vocês vejam que uma brutal valorização durante muitos dias sempre a subir e às tantas o mercado corrige. Ok? Portanto, aqui também é o mesmo. Dias consecutivos a bater máximos, depois corrige. Aqui igual, aqui então nem se fala. Portanto, estes dias foi 1 mês ou 2 meses, quase todos os dias a bater máximos, ok? Portanto, e às tantas o mercado corrige, ok? Mas daí a que isto venha por aí abaixo, é arriscado. E não se esqueçam das 2 primeiras regras. Nós devemos ir com a tendência é de alta, ok? Vejam. As médias móveis ajudam-nos a perceber isso. E não podemos ou não devemos ir contra a Reserva Federal. A Reserva Federal tem muito mais dinheiro do que... Não é muito mais dinheiro do que nada, mas é que tem um enorme impacto na potencial valorização deste índice acionista, de outros.
Portanto, todos os bancos centrais acabaram por ter um enorme impacto nisso mesmo. Para além dos mercados terem sempre uma visão de forward-looking, portanto, eles olham para a frente e ao esperarem que, no fundo, todas aquelas medidas de estímulo que tivemos e continuamos a ter, ajudem e ajudaram consideravelmente a economia a não cair tanto quanto poderia ter acontecido se não tivesse assistido nada disso. Como a eventualidade de eventualmente chegar a uma vacina, sabíamos que isso um dia potencialmente poderia chegar e iria chegar. Portanto, os mercados olhavam aqui para a frente e começavam, no fundo, com a esperança e com a expectativa de que o futuro fosse mais risonho do que estava a ser no momento. E foi por isso que às tantas, depois de uma forte queda, claramente, vimos então uma forte recuperação também, porque lá está, quando olhávamos para a frente, as expectativas só podiam ser melhores do que estavam naquele momento. E lá está, e os mercados incorporam essas expectativas no preço. E depois às tantas, como vamos tendo aqui resultados de empresas, constantemente aqui melhor do que aquilo que se esperava, e isso ajuda a que o mercado continue a cair. Mas pronto, mas agora imaginem, todos aqueles profetas da desgraça, sempre a dizer que isto, no fundo, há uma bolha e que isto vai cair. Bem, se essa bolha acontecer e se isso cair, se o mercado de facto cair, a tendência vai se inverter. Ok? Portanto, estúpido é ir contra a tendência, ir contra a Reserva Federal, que tem dinheiro infinito. Ok? Portanto, muito cuidado com isto. Estas duas regras são essenciais para no fundo, criar uma estratégia de investimento. Uma estratégia que vá contra estas duas regras pode estar destinada aqui ao fracasso. E vejam, se existiram aqui várias pessoas a fazer short selling ou meterem ordens curtas ou ordens de venda ao longo de toda esta trajetória de alta, muito possivelmente já arrebentaram com as próprias contas várias vezes. Portanto, o melhor que nós temos a fazer é seguir a tendência e não ir contra a Reserva Federal norte-americana. Portanto, duas regras muito importantes, que eu acho que é muito importante também, mais uma vez, vocês não se esquecerem. Pronto, agora, regra 3, 4 e 5. Vamos só aqui pôr em slide. Acho que já está. Portanto, cuidado com a multidão nas extremidades. E isto aqui está, acho eu, muito na cabeça daquelas pessoas que dizem que nós estamos num limite de valorização e que o mercado está muito, muito sobrevalorizado. Mas não nos podemos esquecer da regra número 1 e da regra número 2. Portanto, claro que nós devemos ter cuidado com a multidão, mas isso não quer dizer que nós devemos abrir uma ordem contrária à tendência. Não quer dizer isso. Porque se assim fosse, então esta regra ia contra a primeira regra e contra a segunda. Portanto, precisamos claramente ter cuidado com esta multidão nas extremidades. Portanto, quando há demasiada gente compradora, chegamos a um ponto em que, no fundo, deixam de existir compradores. Okay? E aí o mercado acaba por corrigir. Por isso é preciso ter cuidado com a multidão nas extremidades. E eu vou aqui mostrar-vos também, olhando para o S&P, alguns pontos em que já se esperava que o mercado pudesse corrigir. Mas ainda assim, uma ordem curta, como seria contra a tendência, não devia ter sido aberta. Nunca. Tudo bem? Portanto, regra muito importante, mas não se esqueçam da regra número 1 e da regra número 2. Basear-se em indicadores objetivos, isto também é algo bastante importante, ou seja, isto aqui é essencialmente importante porque tende, no fundo, a salvaguardar a nossa psicologia. Portanto, quando nós temos um indicador que nos diz para entrar e para sair consoante uma certa indicação muito clara, no fundo retira subjetividade à nossa estratégia. Portanto, retira aqui uma possibilidade demasiada, como é que eu vou dizer, demasiada profunda de uma análise. Não é preciso realizar-se uma análise muito, muito pormenorizada e demasiado subjetiva. Porque também tem que termos indicadores objetivos, a coisa torna-se muito mais fácil. Portanto, procurem indicadores objetivos que vos digam potencialmente quando é que vocês têm que entrar e quando é que vocês têm que sair. Isso ajuda bastante e retira todo o lado emocional da coisa, porque não somos nós a decidir, é a estratégia. E enquanto nós estávamos bem e cientes da cabeça, nós definimos que a estratégia era esta, portanto, agora é só cumpri-la. E lá está, e aí é que entra a quinta, temos que ser disciplinados. A partir do momento em que nós definimos aquela estratégia, quando estávamos calmos a analisar, a fazer backtesting é, portanto, analisar a estratégia, perceber se ela funcionou no passado, nós aí estávamos bem, estávamos tranquilos, não havia medo, não havia potencial ganância também. Portanto,
é algo muito importante a fazer. É definir uma estratégia com base em indicadores objetivos e depois segui-la. Stick with the plan acaba por ser aqui também algo bastante importante. Vamos então olhar em maior pormenor para estas 3 regras agora olhando para um gráfico. Vamos continuar aqui no S&P. Pronto. Multidão nas extremidades. Vejam aqui, e vocês não sei se já repararam, mas o mercado muitas vezes tende a respeitar esta linha azul, a que falámos que era a média móvel de 50. O mercado tende a voltar para ela. Quando se afasta muito, depois volta para ela, afastou-se muito e voltou a tocar nela, afastou-se outra vez e corrigiu. Há sempre muitos analistas e investidores chamam, no fundo, a isto de mean reversion strategy. Há pessoas que usam esta estratégia de esperar que o preço reverta para a média. Mas, mais uma vez, isso não tenho ideias de, ok, porque eu sei que o preço vai para a média, vou meter uma ordem curta ou uma ordem vendedora. Tá bem? Curta e vendedora é a mesma coisa. Não tem nada a ver com isso. Ok? Portanto, a tendência é de alta. Agora, o que nós sabemos quando estamos longe da linha azul é que pode ser mais arriscado uma ordem compradora. E só isso é que faz sentido porque a tendência é de alta. Tudo bem? Portanto, é muito importante termos isso em consideração. Deixar que o mercado potencialmente corrija para se aproximar outra vez de zonas que podem ser, nessas alturas, mais interessantes para entrar. Vejam aqui, quando estamos muito longe da média móvel, temos de ter cuidado com a multidão na extremidade. A extremidade é esta. É a extremidade relativamente ao seu preço médio. Neste caso, o preço médio dos últimos 50 dias. Num time frame diário, vocês podem ver que, de facto, aqui a média móvel de 50 é algo que é um marco psicológico interessante e que claramente aqui investidores tendem a respeitar. Ok? Portanto, vemos que, assim, olhando para isto, acaba por ser um facto, não é? Tocou nela, aproximou-se, voltou para cima, aqui até quebrou e voltou para cima. Dá para perceber que é como se fosse uma zona de suporte relevante. Uma zona de suporte é uma zona em que sabemos que naquela zona específica há ali uma potencialidade de guerra maior entre compradores e vendedores. E quando é um suporte, quer dizer que nos últimos tempos os compradores ganharam aos vendedores nessa zona. Portanto, mais uma vez, devemos ter isso em consideração quando definimos uma estratégia e quando, neste caso, olhamos para uma estratégia com uma tendência de mercado. Uma coisa também, desculpem, olhando aqui ainda para a primeira regra de não ir contra a tendência, procurem mercados de tendência. É muito mais fácil transacionar num mercado como este que estamos a ver, em que a tendência é claramente de alta, do que, agora vou-vos mostrar o euro-dólar, do que nisto. Isto é uma perfeita confusão. O que fazer aqui? Olhem para as médias móveis, estão as duas a apontar estão no fundo laterais. É muito mais difícil tomar qualquer decisão num mercado como um mercado cambial que é muito mais volátil do que o mercado acionista. Vejam, este gráfico é claramente mais apetecível do que é o euro-USD. Mas pronto, também há estratégias para claramente aqui para o mercado mais lateral, mas são claramente estratégias mais arriscadas do que ter aqui uma estratégia em que possamos identificar uma tendência muito clara de mercado. Porque qualquer estratégia deve seguir estas regras que eu vos acabei de dizer. Portanto, temos que perceber qual é que é a tendência maioritária de mercado para, no fundo, decidir aquilo que vamos fazer. E aqui é isso que é difícil, é perceber qual é que é a tendência maioritária de mercado. E quando é difícil perceber isso, no fundo, é muito mais fácil de perder dinheiro. Ok? Pronto. Frederico, diga. Desculpe por chatear, mas quando ficar a apresentação, não fique a apresentação completa, senão as letras pequenas não se lê bem. Ok. Portanto, agora recebi aqui uma informação. Desculpa. Não tem mal. Portanto, aparentemente aqui as pessoas não estavam a conseguir ler, no fundo, a apresentação quando ela ficava em ecrã completo, mas pronto, a partir de agora vou então resolver esse problema. No fundo, este era o slide que eu estava a mostrar e este foi o primeiro que eu mostrei. Ok? Mas basicamente eu toquei nestes pontos quando falei neles. Mas pronto, olhando então agora
outra vez para a base, basear-se em indicadores objetivos. Vou-vos mostrar aqui um indicador, ok? Mas não usem só um indicador. Portanto, é aquilo que vos disse também de procurar ter aqui o máximo de confirmações por parte de indicadores, ajuda bastante a termos critério, no fundo, na nossa decisão, potencial decisão de abrirmos uma ordem. Mas olhando aqui, por exemplo, para as Parabolic SAR, que são, no fundo, estas pintinhas que aqui estão. Quando elas estão por baixo do preço, elas indicam uma potencial maior probabilidade de compra. E quando elas estão por cima do preço, maior probabilidade de venda. Como a tendência é de alta, só se deve, eventualmente, comprar. Vejam que nós sabemos que aqui estamos a testar a média móvel de 50, que poderia ser, eventualmente, um momento relevante. Se tivéssemos optado por uma ordem compradora aqui, que é quando a Parabolic SAR passa para debaixo do preço, teríamos fechado a ordem aqui, quando ela passa para cima do preço. O mesmo aqui. Portanto, uma ordem compradora aqui, tínhamos fechado a ordem aqui, quando ela passa então para cima. Aqui, vejam, não há nenhum testar à média móvel de 50, portanto nós não faríamos nada. Aqui, uma ordem compradora aqui, teríamos fechado potencialmente ali. Outra aqui. Portanto, estão a perceber? É um indicador bastante objetivo, que nos diz exatamente quando entrar e quando sair. Usem mais do que um, ok? Portanto, é bom termos este género de indicadores. Há vários indicadores assim, eu estou-vos aqui a mostrar um apenas. Procurem este género de indicadores, em que seja óbvio aquilo que vocês têm que fazer, em que não precisem, basicamente é isso, de fazer muitas análises, de analisar muitos gráficos. Keep it simple, acho que ajudam bastante, potencialmente, ter aqui alguma, no fundo, bem, quer dizer, que essencialmente se tenha aqui sucesso nos mercados, ok? Portanto, procurem o máximo de indicadores, ter confirmação do máximo de indicadores, esperem também abrir menos ordens com muita utilização de indicadores, mas também esperem, acho eu, à partida, acaba por ser aqui um facto, quanto maior confirmação, maior a probabilidade de ganho, mas pronto. Tentem retirar aqui, a mensagem é esta, o máximo de subjetividade possível. Bem, a gestão prática dos riscos, isto é essencial, ok? A gestão de risco é mesmo importante. Okay? Portanto, temos que ter sempre um stop loss, sempre. O que dizem há aqui algumas regras e muitos investidores é que não devemos arriscar mais 2-3% da conta por ordem. Eu, pessoalmente, sigo essa regra, é algo conservador, arriscar apenas 2-3%, mas eu acho que é aquilo que eu pelo menos me sinto confortável a fazer. Se o faço a mais, às vezes posso ter o lado psicológico mais uma vez aqui a entrar e a mexer comigo. Portanto, mais uma vez eu acho que é algo que é razoável, 2-3% por cada ordem. O que isto significa? Que o nosso stop loss está a arriscar cerca de 2-3% da nossa conta. Uma outra coisa, eu não sei se isto aqui é uma regra a seguir, acaba por ser, mas eu vou falar nela já, que é muito importante isto, que é minimize the losses. Eu vou dizer isto em inglês, mas depois traduzo. Minimize the losses and let the profits run. Portanto, minimize the losses com stop loss, mas não tenham take profit. Deixem que seja o mercado a dizer-vos quando é que vocês fecham uma potencial ordem, ok? Há pessoas que dizem, ok, portanto, se eu tenho o stop loss a uma determinada zona e devo ter o take profit 3 vezes o stop loss, ou 2 vezes o stop loss. Não tenham. Porque se aquilo sobe muito mais do que tudo, do que 2 ou 3 vezes o stop loss, estamos a perder. E pode fazer sentido retirar antes. Tudo bem, portanto, mais uma vez, procurem um indicador que vos diga isso. Que vos diga quando é que vocês devem retirar a ordem. Falámos há bocado das Parabolic SAR, é um exemplo, mas há outros. Okay? Portanto, procurem isso, procurem estudar. Portanto, é mesmo importante perder algum tempo a estudar e a aprender um bocadinho mais, mas dá para terem aqui uma ideia daquilo que é realmente importante. Portanto, não se esqueçam disso, tenham sempre stop loss. Ninguém consegue prever que amanhã não cai uma bomba em Wall Street e temos, de facto, faça com que todo o nosso dinheiro vá para a água abaixo, caso não se tenha stop losses, ok? Portanto, é muito importante ter essa, no fundo, esse porto de abrigo. De resto, a regra 7, mantenha-se flexível. Aqui, Keynes, uma vez fizeram uma pergunta, aqui este grande economista muito reconhecido,
Perguntaram-lhe, você muda de opinião muitas vezes, porque é que o faz? E ele disse, bem, se os factos mudam, muda a minha opinião, e o que é que você faria? Portanto, é importante nós estarmos abertos e flexíveis a potencialmente termos errado à mudança de factos. Portanto, que não estejamos demasiado fixados numa certa ideia. Ned Davis, portanto, a pessoa que criou estas regras, perguntava o que é mais importante, being right or making money? E making money é mais importante para as pessoas que suponho que estão aqui a ouvir-me e com interesse em investir nos mercados financeiros. Portanto, esqueçam as vossas ideias pré-concebidas e mantenham-se, no fundo, aqui à volta dos factos, ok? Regra número 8 e 9. Portanto, a 8 já falámos, ok? Mas uma coisa aqui, portanto, falámos aqui um bocadinho de então termos do stop loss e do take profit, mas uma coisa, nunca movam o stop loss para terreno mais negativo. Quanto muito, mover o stop loss para terreno mais positivo, ou seja, aproximá-lo de uma zona de break-even em que a partir dessa zona já não perdemos mais. Foi a zona onde abrimos a ordem. Portanto, é algo que claramente que é aconselhável, ok? Portanto, nunca mover o stop loss para terreno mais negativo. Mais, aprender com a história, ok? Quando nós temos uma estratégia, ou quando nós pensamos uma estratégia, nós temos que ir ver se ela funcionou no passado. E lá está, eu já referi isto aqui, a importância que é fazermos então uma análise de backtesting da própria estratégia para percebermos se ela funcionou antes, para perceber se potencialmente vai funcionar no futuro. Não quer dizer que funcione, mas é o máximo que nós podemos fazer, é perceber se ela funcionou no passado. Nenhum de nós consegue fazer futurologia, portanto, é isso. O máximo que nós podemos fazer por aprender é aprender com a história. Não podemos fazer muito mais, especialmente no que toca aqui a uma estratégia que possa ter por base indicadores de análise técnica. Está bem? E pronto, é importante então compreender se ela funciona na prática com isto mesmo. Aprender então para perceber se ela de facto funcionou antes. E perceber, ok, tudo bem, o que é que eu teria feito neste momento? Portanto, esquecer o gráfico dali para a frente, o que é que aquela estratégia que eu pensei me está aqui a dizer? Portanto, aqui tinha sido uma oportunidade, porreira, então aqui tinha aberto uma ordem, tinha funcionado ou não tinha? Ótimo, boa, então vá, bora continuar. Então perceber, fazer isso constantemente, mas claramente terem uma estratégia. Vocês já viram que 70 e tal % das pessoas perdem dinheiro, isso está posto em praticamente todas as corretoras, vai de 60% até 80% das pessoas que perdem dinheiro. E as pessoas perdem dinheiro da experiência que eu tenho e no fundo, de acompanhar clientes, porque eu tendo aqui a acompanhar muitos clientes, eu falo ao telefone todos os dias com muitos deles e só numa lógica de os acompanhar, portanto eu não sou comercial, mas apenas falo sobre o mercado com todos eles, e aquilo que eu vejo é que não há estratégias e as pessoas perdem dinheiro porque as pessoas não sabem o que é que estão a fazer. A falta de literacia financeira de facto é muito grande, e mais uma razão para se ter uma estratégia, ou seja, em que não somos nós que pensamos, ok? Pensamos durante um bocado para definir, mas depois lá está, não há aqui a nossa mente e a nossa subjetividade a entrar e potencialmente a dizer-nos algo diferente. É muito importante então terem isso sempre presente. É um bocado isto que tinha aqui para vos dizer. Vou aqui então procurar possíveis perguntas que já aqui estejam, ok? Para potencialmente aprofundarmos mais o tema. Portanto, esperem só um bocadinho. Bem, isto, muito comentário, espera lá. Esperem lá. Bem, aqui há alguém a perguntar, ser consultor financeiro é compatível com ser intermediário de crédito? Eu suponho que a pessoa esteja aqui a perguntar, ou seja, se é possível, no fundo, tomar aqui decisões no mercado financeiro e ser um investidor, se isso é compatível com uma vida para além disso.
Eu estou a pressupor que é essa aqui mais ou menos a pergunta da própria pessoa. E na minha opinião é que é totalmente, ok? É totalmente. Agora, depende de uma coisa muito, muito importante, que é da forma como nós olhamos para o mercado. Se nós olharmos para o mercado, há bocado eu falava no início da apresentação da diferença entre day trading e scalping, e depois olhando, scalping é mesmo trading ao minuto, ok? Portanto, day trading é abrir uma ordem num dia e fechar no próprio dia. Swing trading acaba por nós acabamos por deixar as ordens mais durante mais algum tempo. Durante 1, 2, 3, 4 semanas, pode ser um bocadinho mais também. Portanto, tudo isto depende, ok? Se nós olharmos para day trading e scalping, nós temos de estar sempre à frente dos gráficos, portanto não conseguimos ter vida para além disto. Mas se nós abrimos uma ordem e a nossa estratégia, lá está, ter em conta que no fundo aquilo que nós procuramos é fazer swing trading, ou seja, abrir uma ordem e deixá-la, em que nós não temos de estar sempre à frente dos gráficos, é perfeitamente possível e conciliável com uma vida para além do trabalho e uma vida social também relativamente saudável. Na minha opinião é que sim, mas depende, ok? Eu, por exemplo, pessoalmente, a título pessoal, sou swing trader apenas. Eu tive de férias agora há uns tempos e pronto, eu faço surf, estava 6 horas dentro da água nesses dias. Foram 10 dias, sempre com muito tempo dentro da água e sem disponibilidade nenhuma para o mercado. Eu tinha 12 ordens abertas, ok? E pronto, e olhava para o mercado, e olhava para as ordens e tinha a minha estratégia e percebi, ok, a estratégia ainda não me disse para fazer nada. Portanto, eu olhava para o mercado 10 minutos por dia. Eu acho que isso é perfeitamente compatível com qualquer tipo de trabalho. Ok, portanto, é perfeitamente possível. Estava 6 horas dentro da água, não olhava para os preços e para o mercado. Portanto, lá está, acho que sim. Acho que é perfeitamente compatível. Agora depende do tipo de trader que a pessoa se quiser tornar. Bem, aqui alguém a perguntar se, para quem gosta desta área, se aconselho algum mestrado ou pós-graduação em específico. Bem, eu acho que a parte económica ajuda sempre à análise fundamental. Isso é muito claro, ok? Portanto, eu sinto que me ajudou na minha análise, quando realizo a análise fundamental. Aliás, é completamente essencial e acho que falta muito isso a muita gente, mesmo analistas de mercados, faltam-lhes bases e alguma competência para perceber aquilo que se está a passar, os últimos avanços a nível académico portanto, e económico, não é? Portanto, são pessoas que potencialmente, mesmo que estudaram a economia, que não tendem a acompanhar, lá está, os últimos avanços e onde é que estão esses papers, esses economistas que realmente podem mudar e mudam aqui a maneira como a política é pensada, ok? Portanto, há algumas zonas, alguns sites, alguns journals onde realmente aqueles melhores research papers são divulgados e são esses que têm impacto e são esses que é importante nós conseguirmos seguir. Quando seguimos isso, e não é preciso estar a entrar em toda a sua parte matemática e econométrica, basta olhar para as suas conclusões. Mas quando nós conseguimos acompanhar isso, é como se estivéssemos aqui quase um passo à frente de toda a gente. Portanto, a parte económica, na minha opinião, sim, é muito importante para a parte de análise fundamental. No que toca à parte de análise técnica, a nível pessoal, eu fiz um nível 1 de um exame que é o CMT, que é o Chartered Market Technician. E isso ajudou-me bastante também na definição da minha própria estratégia, na minha aprendizagem da análise técnica, porque lá está, também é todo um estudo feito através de estudos. Eu acho que isso também é muito interessante perceber então quais é que são aqueles indicadores que funcionam melhor em que tipo de mercado, e é tudo muito prático e são coisas já estudadas e já provadas. Portanto, a mim ajudou-me muito pessoalmente, agora é um bocado caro, não sei se se para uma pessoa que apenas tem interesse nisto pode ser suficiente. Agora isto é o meu trabalho, portanto não me chateia assim tanto gastar algum dinheiro com isto, porque é um investimento. Agora, numa pessoa que é um investimento que também
no fundo, se junta à minha carreira, não é? É um investimento para todos, mas para mim é especial, porque, lá está, vivo disto. Mas depois há sempre outros sites, ok? Portanto, há o Baby Pips, que pode ajudar também a pessoa a iniciar-se neste mundo dos mercados. Portanto, é algo que claramente pode ser uma boa via. Mas pronto, mas já falei um bocadinho sobre isto. A economia é claramente importante. Um ou outro exame de análise técnica também. Mas lá está, é preciso ter disponibilidade para estudar e pronto, e depois também capacidade financeira. Assim, é caro, mas também é algo que acho eu, tendo aqui, juntando um bocadinho todos os meses, não é também impossível, nem nada que se pareça, de conseguir esse dinheiro. Bem, aqui há alguém a perguntar-me que indicadores é que eu uso de forma geral. Portanto, aqueles que eu tenho aqui são então a média móvel de 50, Simple Moving Average, ok? Portanto, não é exponencial. 50, de 200. Tenho também aqui o MACD, o RSI, Volume e On Balance Volume. E também os Parabolic SAR, ok? Portanto, são estes os indicadores que eu uso. Mas lá está, mas isto sou eu. Isto não há mesmo um certo... desculpem. Não há mesmo aqui um certo nem errado nisto. Ok? Não há mesmo, portanto, são aqueles que funcionarem para vocês. Às tantas, vi um trader conhecido que dizia bem, escolham só 2 indicadores e saibam-nos bem. Mais vale do que terem muitos. Mais uma vez, keep it simple. Havia também um outro trader que eu lembro de dizer que todos os traders passam por uma fase em que testam todos os indicadores e têm os gráficos com imensos indicadores lá no meio, que aquilo se torna uma perfeita confusão porque as pessoas querem a harmonia de tudo. Portanto, deixar as coisas simples, ok? Eu uso 4, 5 indicadores, ou melhor, tenho ali 4 ou 5 indicadores, mas nem sempre os uso. Mas ter alguma confirmação é assim. Esses indicadores servem para confirmar aquilo que nós procuramos. Então, são claramente muito importantes para a nossa tomada de decisão, dão-nos uma certa confiança. E quantos mais indicadores nós utilizarmos nessa mesma confirmação, melhor. Mais perguntas, esperem lá. Que outra pessoa, portanto, se usa em gráficos de 4 horas, 30 minutos, bem, eu lá está, como eu olho para o mercado numa perspectiva de swing trading, eu não olho para gráficos abaixo de, ou melhor, posso olhar no momento de entrada, mas no momento de análise, nunca olho para gráficos abaixo de diário, ok? Portanto, é diário, semanal, por aí. E isso é honestamente aquilo que me parece ser mais seguro. É sempre arriscado, há sempre risco no mercado, mas há formas de olhar para o mercado que são mais seguras do que outras e umas mais arriscadas que outras, não é? Portanto, olhar para o mercado com uma perspectiva dessas é, para mim, pessoalmente, a título pessoal, a melhor forma. É claramente menos arriscado do que olhar para scalping e day trading, ok? Portanto, tenham muito cuidado com isso, assim. Tendo uma estratégia, ao menos tenho uma estratégia, mas se não tiver uma estratégia e só olhar para esse tipo de gráficos, vai ser disparate atrás de disparate e o vosso dinheiro acaba por ter aqui um bocado os dias contados. Portanto, tenham muito cuidado com isso. Não há nada, não há garantias que depois que fazer swing trading a coisa dê certo. Mas é só porque toda a análise que nós fazemos é uma análise que tem uma força muito maior, um suporte, a força de um suporte num gráfico diário não tem a mesma força de um suporte num time frame de 15 minutos. Tem mais força, ok? Portanto, há mais posições institucionais nesse tipo de gráficos, são colocadas tendo esse tipo de gráficos em mente. E lá está, e às vezes uma pessoa quando está a fazer scalping e swing trading, de vez em quando há assim spikes no preço que a pessoa nem sabe onde é que vem, porque perdeu a noção do gráfico maior e da perspectiva mais ampla da coisa, que é possível observar num gráfico diário, por exemplo.
Bem, aqui há uma pessoa a perguntar se muitas pessoas não oferem grandes vencimentos inferiores a 1.000 euros e como é que as pessoas podem iniciar a compra de ações com valores reduzidos. Sim, claramente está sempre aqui um bocadinho mais limitado, mas não é impossível. Há ações que valem de facto pouco, Coca-Cola vale muito pouco, 50 euros, é por aí. Há ações que de facto é possível, onde é possível claramente comprar ações baratas. Mas é isso, depois temos que perceber o melhor momento para entrarmos, se é uma ação que relativamente à estratégia que nós temos, se pode ser uma boa oportunidade ou não. Mas há ações a todos os preços, literalmente há ações a todos os preços, portanto, eu não diria que o dinheiro é essencialmente aqui algo que deve ser impedimento no fundo, das pessoas começarem a transacionar. Tem que ser sempre uma parte pequena da vossa poupança, isso deve ser sempre, e é sempre aconselhável que assim seja, para que também vocês emocionalmente consigam estar mais tranquilos e isto possa também ser um caminho divertido e que no fundo possam gozar desta aprendizagem e no fundo deste hobby, que acaba por ser um hobby vosso, não é? Suponho que toda a gente quer fazer aqui algum dinheiro, claramente, mas é também um interesse. Portanto, é bom que ter algum gozo naquilo que fazemos. Eu acho que quando começamos a pôr capitais muito grandes, podemos perder esse gozo, isso pode nos afetar psicologicamente e depois muitas vezes acaba por ter um reflexo na nossa vida pessoal. Portanto, desde reflexo nas relações humanas que temos, no nosso trabalho. Portanto, pode se tornar uma coisa muito chata se a pessoa não tiver aqui a cabeça no lugar. Mas pronto, mais coisas. Bem, aqui está alguém a perguntar se a Rankia tem alguma conta teste. A Rankia, eu acho que não tem, mas a Teletrade tem. Portanto, a pessoa pode criar uma conta demo, demonstração, não paga nada por isso, e pode transacionar em mercados em tempo real. É tudo dinheiro fictício. Portanto, dá para testar aquilo que quiserem e bem entenderem. Portanto, é uma coisa que eu acho que é boa. Mas se por acaso, às tantas, depois quiserem passar para uma conta real, é preciso fazer, não é a mesma coisa. A minha experiência pessoal foi que eu também comecei com uma conta demo e fazia mais disparates do que depois fazia na minha conta real. Mas comecei por fazer mais disparates na conta real. Depois fui aprendendo porque a conta real acaba por responsabilizar a pessoa. Não estou aqui a incentivar a abrir uma conta real já, porque não é nada disso. Isso também é uma má prática. Mas para terem atenção, que não é a mesma coisa, ok? Aconselho claramente a começarem, para também se habituarem à própria plataforma. Há coisas que são completamente novas para vocês. Definirem a estratégia numa conta de demonstração. Experimentarem, ver se dava certo. E depois... Mas assumirem que aquilo é um mundo real. É um conselho que vos dou. Assumam que é. Mas depois vocês vão ver que fecham uma ordem e aquilo não vos dói. E é normal fecharmos ordens em perda. Ok? E é perfeitamente normal que assim seja. Mas é às vezes difícil separar esse mundo que não é o real do real. Depois a coisa muda um bocadinho. E é por isso que depois, quando passamos para o real, é bom que seja com muito pouco dinheiro e arriscando pouco, aqueles tais 2% por ordem. Portanto, é uma análise sempre aqui bastante conservadora. Bem, está aqui alguém a perguntar. Qual é que seria a melhor estratégia para começar a aprender a investir? Eu acho que esse é o tipo de coisas que eu não posso fazer, ok? Não posso dizer qual é que... Olhem, usem esta estratégia com base nestes indicadores. Não, eu posso dizer, este indicador está-nos a dizer isto neste momento, aquele está-nos a dizer uma coisa diferente. Isso não tenho problema nenhum com isso. Mas eu não posso dizer, olha, usem esta estratégia. Não posso mesmo fazer. Isso é uma coisa que vocês têm que descobrir por vocês. E é uma coisa que acho que dá muito gozo a descobrir por vocês. Nós podemos ajudar, que vocês percebam os indicadores. Portanto, a Teletrade, eu em específico, posso ajudar-vos a formular essa vossa estratégia.
Agora, nunca vos vou dizer, nunca vão ter a papinha toda feita através de mim. Esqueçam isso, ok? Mas eu posso claramente fazer parte dessa aprendizagem e gostava, porque é algo que de facto a mim me dá real prazer. As pessoas podem vir aqui ao escritório, nós podemos, no fundo, ter reuniões para um cliente, em que podemos falar sobre o mercado, sobre indicadores, sobre tudo aquilo que vocês quiserem e bem entenderem. Portanto, não há impedimento nenhum que isso aconteça. Mas é isso, mas a estratégia em si são vocês que a têm que definir. Ok? Agora, lá está, é como eu dizia, eu posso fazer e gostava de fazer parte do vosso processo de aprendizagem. Não tenho que se criar clientes de todo, mas pronto, mas eu quero também esse contribuo para que as pessoas tomem então decisões mais acertadas no que toca aos seus investimentos. Aqui alguém a perguntar se a estratégia de 60 ações, 40 obrigações nesta fase estará desatualizada. Eu não diria desatualizada. Lá está, porque isto tudo depende do perfil de risco da pessoa. 60% ações, 40% obrigações pode ser indicado para uma certa pessoa, mas pode não ser para outra. Portanto, isto tudo depende. Tudo depende do nosso perfil de risco. Portanto, se eu for assim uma pessoa que gosta de andar ali no limite, então potencialmente até posso ter mais do que 60% de ações. Ok? E posso não ter obrigações de todo. Para o Warren Buffett diz que não há problema em termos só ações. É preciso termos muitas ações para conseguir diversificar o capital, ok? Mas, ouçam, não há uma regra. Não há mesmo uma regra. Vocês é que têm que ver aquilo, a forma como se sentem com essa vossa estratégia. Perceber, bem, eu sou uma pessoa muito aversa ao risco, eu sou uma pessoa que estou aqui é para o calhar e não tem problema se perder dinheiro, isto é mesmo a poupança da poupança, portanto isto não estou aqui para o que der. Não, então essa pessoa pode arriscar mais, não é? Mais perguntas? Bem, está aqui uma pergunta relativamente a small caps, se eu acho que potencialmente isto pode continuar aqui a sobressair perante outros segmentos de mercado. Bem, essencialmente agora eu acho que também é importante olharmos para os setores em que essas small caps estão incluídas, ok? Apesar de não estarmos a ver isso agora, nós vemos, por exemplo, o tecnológico Nasdaq a continuar aqui a sua senda de valorização, mas num tempo de recuperação e num tempo em que o contexto foi uma crise pandémica em que nos aproximou bastante de serviços tecnológicos e nos afastou todos aqueles que não são, é possível que setores cíclicos tenham aqui uma maior potencial valorização. Portanto, talvez umas small caps num setor cíclico seja potencialmente aqui melhor, mas lá está, mas ao mesmo tempo também não significa assim grande coisa. Vocês veem grandes empresas a continuarem aqui, grandes valorizações, com grandes swings de alta, naquilo que nós falávamos no S&P, de acompanhar o impulso de valorização. Há várias ações constantemente com esses swings. Eu posso-vos mostrar agora grandes empresas, portanto não são de todos small caps, mas com brutais valorizações a acontecer. Portanto, vou agora mostrar então aqui o gráfico. Vou-vos mostrar então, por exemplo, aqui a Microsoft, é um destes casos. Vejam aqui a Microsoft. Esperem lá, deixa-me só apagar isto. Aqui é uma potencial zona interessante para analisar. Não é nunca, eu nunca digo, lá está, para comprarem e vender. Isto é apenas uma zona que pode ser interessante quando o preço voltar para baixo. Mas vejam, este swing brutal de valorização num momento em que esta ação tem feito
tem feito muito, ou melhor, tem feito pouca coisa se não subir ao longo dos últimos tempos. Isto é a Microsoft, vejam este brutal swing de alta. Claramente que, olhando para aquilo que estávamos a ver há bocado, do preço tender a reverter para o seu preço médio, agora é um péssimo momento para entrar. Eventualmente, quando estivermos mais próximos destas zonas, pode ser que seja um melhor momento. Aí, nessa altura, podemos estar aqui a analisar se temos confirmação dos indicadores, se fará sentido, poderá ser um momento mais interessante. De resto, no que toca então aqui a outras ações, queria mostrar aqui umas ações grandes. Alguém falava na Amazon. Vejam, a Amazon quebra esta resistência, portanto, é uma zona de guerra. Vejam que o preço parou aqui, parou ali também, aqui. Portanto, nós sabíamos que esta zona, uma zona psicológica interessante, em que nas últimas vezes em que chegou lá, os vendedores ganharam aos compradores, ok? Portanto, há ali fortes pressões vendedoras. Mas às tantas, há um breakout num gap. Estes breakouts em gaps, que é o caso, no fundo, desta abertura em alta, são sempre breakouts agressivos. E aquilo que se passou nos dias seguintes foram 3 dias de valorizações, depois disto ter acontecido. Mas vejam, portanto, é uma ação que já valia bastante e que não deixa de ter aqui as suas valorizações. A Nvidia, para mim, teve possivelmente o swing do ano. Ok? Portanto, vejam, isto aqui sou eu a dizer que aqui é um péssimo momento para entrar, que devemos esperar para se aproximar outra vez desta zona e potencialmente depois procurar uma melhor zona de entrada. Mas vejam, se nós tivéssemos optado por comprar aqui, vejam este swing de valorização. Vejam toda esta valorização. Portanto, vejam aqui, por exemplo, as Parabolic SAR. Uma ordem compradora aqui, que é quando a Parabolic passa para baixo, só teríamos fechado a ordem aqui. Tinha dado certo, ok? Vejam que há claramente momentos em que não deu, especialmente momentos em que o mercado está lateral. Mas vejam, isto é uma ação que já vale bastante e que não deixa de valorizar. E agora, vou passar então outra vez para a apresentação. Aliás, para a apresentação não, para as perguntas. Quer dizer, alguém nada é garantido, como tudo na vida, exatamente, nada é garantido. Mas sim, também não é nada garantido que as small caps tenham um crescimento maior do que algumas big caps, ok? Aqui alguém dizer, tem um perfil conservador, qual é que é o mínimo de investimento para a pessoa começar neste processo? Lá está, também depende, ok? Portanto, é uma poupança da sua poupança. Pensa, quanto é que tem poupado? Então, quanto é que está disposto a investir? Não há mínimo, ok? Não há mínimo. Mas pense, quanto é que seria então esse qual é que fazia sentido para si, para que não se afetasse psicologicamente com isso? Estaria disposto a perder quanto? Podemos pôr a coisa desta forma. Aqui alguém a perguntar-me se será seguro ou não apostar em ações da Netflix, da Amazon. Mais uma vez, isto é aquilo de género de coisas. Nunca é seguro. Nunca. Ok? Isto tem que ficar muito claro que nunca é seguro abrir, melhor, andar aqui nos mercados financeiros. Há sempre risco, sempre. Em obrigações, no mercado obrigacionista, há menos risco. Porquê? Porque, no fundo, obrigações do Tesouro e um país acaba por ter um banco central por trás, que é o chamado Lender of Last Resort, que é, no fundo, aquele que empresta em último caso, que pode imprimir dinheiro e ter dinheiro infinito e impede um país de ir à falência. Okay? É muito mais raro vermos um país ir à falência do que uma empresa. Portanto, há sempre risco no mercado acionista. Nunca nada é seguro. Totalmente seguro. E nem totalmente, nem pouco, nem nada. Não há aqui grande segurança, ok? Mas para isso é que nós usamos stop loss, ok? Para que possamos estar precavidos relativamente a quedas de preço. Qual é o investimento mínimo? Não há mínimo. Ok? Porque, quer dizer, para grandes ações convém termos então se calhar o capital da própria ação, que custa uma ação. Mas também é possível abrir uma fração da ação. E o risco?
E o risco não percebo se percebo. Qual é que é o risco de investir nestas ações? Pronto, é isso. O risco é sempre. Mas agora, dá para perceber mais ou menos quando é que é um mau momento e um bom momento. Ou possivelmente um bom momento. Portanto, eu sinto-me completamente à vontade para dizer às pessoas não abram ordens, porque é arriscado. Mas nunca digo abram. Ok? Acho que é pelo menos uma forma que eu tenho de tentar evitar que as pessoas façam parvoíces. Ok? Portanto, relativamente ao risco, então, é algo que há sempre. Ok? E há melhores momentos e piores momentos. Eu acho que isso é uma coisa que vocês também têm que aprender. Nós há bocado falámos das médias móveis, que acabam por ser também, muitas vezes, aqui um marco psicológico relevante. A história diz-nos que muitas vezes respeitou essa mesma média. Portanto, pode ser que isso seja bom. Mas lá está, mas nunca é garantido, porque já houve várias vezes em que quebramos. Mas são momentos em que nós temos que observar aquilo que se poderá passar à volta daquela zona. São sempre momentos mais interessantes para analisar o próprio mercado. E para perceber a tendência, não é? Portanto, falámos a regra número 1. Não ir contra a tendência. A tendência é de alta. Tudo bem, boa. E as médias móveis ajudam-nos a isso. Ajudam-nos a perceber esta tendência. Se vocês não conseguirem perceber, havia um trader que dizia, se não conseguirem perceber qual é que é a tendência principal do mercado, perguntem ao vosso filho, potencialmente 5 anos, e digam o que é que ele vos diz. Se ele não for capaz de dizer nada, ou seja, a mensagem é, se não for óbvio para ele, não vai ser óbvio para vocês e não há uma tendência. Tem que ser óbvio. Muito, muito óbvio. Até ao ponto de uma pessoa de 5 anos dizer isto está a subir ou isto está a cair. E a realidade é que quando nós entramos num gráfico do euro-dólar, como vos mostrei há bocado, é uma confusão autêntica. Portanto, lá está, acho mais arriscado ainda do que é o mercado acionista. Pronto, mais perguntas. Que há pessoas a perguntar, a pedir para eu analisar aqui alguns gráficos, e eu não vou fazer só porque, bem, eu ia-vos convidar também, já agora, para estarem presentes na Masterclass também, onde eu vou mergulhar em possíveis estratégias de uma forma um bocadinho mais pormenorizada, tendo em conta um bocadinho isto, ok? Portanto, exatamente, agora está aqui a passar em baixo. Apareçam, é mais uma ótima oportunidade para me fazerem mais perguntas. Há pessoas aqui a perguntar também sobre vários indicadores, se esta combinação de indicadores é boa ou não. Eu acho que lá está, isso depende da própria pessoa. Tá bem? Portanto, eu não consigo mesmo ser assim uma grande ajuda relativamente a isto. No que toca a análise de gráficos, claro que posso ser uma ótima ajuda, acho eu, mas não vamos fazer hoje porque lá está. Isso é algo que eu faço todos os dias e vocês podem, por exemplo, ter acesso ao nosso grupo de Telegrama de forma gratuita para perceberem se é do vosso interesse ou não, eventualmente depois, no fundo, querem se tornar clientes e no fundo assistirem aos nossos lives de abertura de sessão europeia, americana. Portanto, isso é tudo gratuito. Vocês podem, no fundo, aceder aos nossos serviços de forma gratuita. Depois tomam a vossa decisão e se foi útil, se sentiram que aprenderam e que cresceram. Mais uma vez, podem vir ao escritório sempre que quiserem. A porta está sempre aberta para que pessoas possam tirar as suas dúvidas. Para uma pessoa que tenha pouco dinheiro, é melhor avançar com obrigações ou ações? Tudo depende do perfil de risco, mais uma vez. Portanto, se a pessoa for muito, muito conservadora, eu diria que o melhor é claramente mercado obrigacionista. Ok? E no mercado obrigacionista, a teletrade não pode ser uma ajuda porque nós não temos obrigações. Ok? Portanto, teria que arranjar aqui outra forma, um banco, os próprios CTT, também vendem certificados de forro e obrigações de tesouro. Portanto, aí são possíveis sítios onde podem encontrar, então, essas tais obrigações que procura. Porque talvez seja o melhor, mas aí nós não conseguimos ser, no fundo aqui, não conseguimos prestar um serviço relativamente
a esses ativos. Bem, está aqui a dizer, alguém a perguntar-me, alguém que é do Porto, e se eu lhe posso indicar a alguém que possa, pois a pessoa não consigo perceber aquilo que a pessoa quis dizer. Mas pronto, olhem, eu acho que temos aqui já respondendo, já temos aqui o nosso tempo para perguntas. Mais uma vez, espero que possam comparecer amanhã na nossa Masterclass, em que vai ser uma coisa muito parecida com os lives que nós fazemos. Portanto, se for do vosso interesse, é algo que podem ter uma noção, no fundo, do que é o nosso trabalho e da forma como então interagimos com os nossos clientes. Portanto, convido-vos a aparecerem. No fundo, lá está. Vocês podem ter acesso aos nossos grupos de forma totalmente gratuita, para depois tomarem aqui a vossa decisão se querem ou não ser clientes. Pois o back-office tira-vos automaticamente passado uma semana, ok? Portanto, é durante uma semana e pouco. Portanto, às vezes nós não temos mesmo controle sobre isso. As pessoas que não se tornaram clientes depois saem, mas acho que vale a pena porque é gratuito. O que vocês têm a perder, não é? E pronto, se vos ajudar nesse processo de crescimento, lá está, no limite, o que é importante é isso, não é? É pouco importante se tornam clientes desta corretora ou de outra corretora, desde que façam as coisas com pés e cabeça. Mas pronto, é um bocado isto que tinha aqui para vos mostrar. Eu espero que tenha sido útil. Isto vai ficar gravado, portanto, gravem um bocadinho aqui as vossas... espero que tenham tomado aqui notas relativamente a estas regras, mas se não tiverem tirado notas, é algo que vai ficar gravado no YouTube, acho eu, portanto vocês podem aceder e aprender com isso. Portanto, lá está. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil. Desejo-vos uma ótima semana de trabalho, também de mercado para aquelas pessoas que já negociam portanto, bons negócios. Pronto, muito obrigado a todos, gostei muito de estar aqui, de vos conhecer, de responder às vossas perguntas. Espero que tenha sido mais uma vez útil nas respostas que dei. E pronto, acho que é tudo por hoje. Muito obrigado a todos e espero voltar-vos a ver num futuro próximo. Muito obrigado e até qualquer dia.